pessoal, hoje eu vou começar falando um pouco mais para vocês sobre a primeira lei de Newton, que é conhecida como a lei da inércia. Vamos lá comigo. A lei da inércia fala que a tendência de um corpo em repouso, o que é um corpo em repouso? É um corpo parado, tá? É um corpo que tem a sua velocidade nula, ou seja, zero. Esse corpo aqui, né, esse copo, ele está em repouso e a sua velocidade é zero. Então, repouso, galera, é tudo aquilo que está parado. Ou em movimento retilíneo uniforme. Brenda, o que é movimento? Movimento é tudo aquilo que sai do estado de repouso e passa a se movimentar. Eu estou aqui no estado de repouso e vou fazer o quê? Vou começar a andar, vou começar a me articular na frente de vocês, ok? Então isso é movimento. Movimento retilíneo uniforme. Mas o que é um movimento retilíneo uniforme? Uniforme, galera, como o próprio nome já diz, uma única forma. Ele não varia, ele é constante. Se eu começo com uma velocidade 5, eu vou terminar com uma velocidade 5, ok? Aqui diz, ou em movimento retilíneo uniforme, é manter seu estado inicial, como eu falei para vocês. Se você começa com 5, que é seu ponto inicial, você vai terminar com 5, que vai ser o seu ponto final, ok? A aplicação de forças externas. O que é uma coisa externa, galera? Como eu botei aqui, externo é fora, interno é dentro. Vou usar como exemplo aqui, esse copo. Eu vou pegar esse lápis, vou botar do lado de fora. Isso aqui é uma coisa externa. E isso daqui é uma coisa interna, entendeu? É o que é essa força externa. A força externa é toda aquela força fora do nosso corpo que vai aplicar sobre algo. Como aqui, ó. A minha mão vai aplicar uma força externa sobre esse copo. E esse copo vai se movimentar, ok? Aqui fala forças externas pode mudar a condição inicial do corpo. Claro que vai mudar a condição inicial do corpo. Por quê? Esse copo aqui, ele está no seu estado de repouso. Quando eu aplicar uma força externa sobre esse copo, o que vai acontecer? Ele vai sair do seu estado de repouso e vai para o estado de movimento, ok? Então, gente, recapitulando, o que a lei de inércia quer trazer para vocês é que todo corpo que estiver em repouso, ele vai continuar em repouso. E todo corpo que estiver em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Então, a lei de inércia, galera, é isso. Uma coisa bastante importante que eu quero falar para vocês é a massa, galera. Isso mesmo, a massa. Por que massa, Breno? O que a massa tem a ver com esse negócio de inércia? Bom, galera, aqui a gente tem um corpo e, obviamente, a gente vai... Breno, o que a massa tem a ver com esse negócio de inércia? Bom, galera, aqui a gente tem um corpo e, obviamente, a gente vai ter a massa desse corpo, né? A massa, galera, ela vai... quanto maior a massa, maior será a força aplicada. A gente está vendo esse painel aqui. Esse painel, obviamente, parece, né? Parece não, com certeza é bastante pesado. Então, para a gente conseguir movimentar esse painel, temos que botar uma força muito forte para esse painel ser movido. E já esse copo aqui eu pego de 2 dedos, galera. Ele é muito leve. Então, eu vou aplicar pouca força nesse corpo. Quanto maior a força, quanto maior a massa, maior será a força. Quanto menor a massa, menor será a força. Como esse painel aqui, a gente vai aplicar mais força nesse painel para ser movido do que nesse copo aqui. Vocês entenderam? Ok? Agora vamos, galera, entrar numa parte bastante que a gente deve entender da melhor forma possível, ok? Vocês devem se perguntar, Brenda, tu falou uma parte aqui sobre o movimento retilíneo uniforme, que ele não varia, que ele é constante. Mas eu já vi vários corpos que eles continuam com uma determinada velocidade e eles terminam com outra. Eles começam com 10, com 5 e terminam com 15 e assim sucessivamente. Bom, galera, eu vou dar como exemplo para vocês aqui. Esse exemplo que eu botei, tá? Que é a força de atrito. A força de atrito, galera, é uma força que
impor contra algo. Aqui, galera, eu botei esse exemplo para vocês, tá? Um exemplo bem prático, né? Do nosso dia a dia mesmo. Botei esse garoto com uma caixinha. E aqui ele tá saindo com a velocidade de 10 km por hora. E botei aqui embaixo que essa parte aqui, né? A parte da terra, ela é lisa. E a de cá, gente, é crespo, é uma superfície que é mais difícil, né, de essa caixa passar. Brenda, eu não tô entendendo nada dessa explicação sua. Calma aí. Eu falei pra vocês que para um corpo ele ser movido, ele precisa de uma força externa, tá? Para essa caixa aqui ser movida, ela vai precisar de uma força externa para ela começar a se movimentar, ok? E ela vai sair com 10 km por hora. Ela tá liso, então ela vai. Quando chegar aqui, galera, vai ter outra força, que é a força do atrito. A força do atrito, ela vai se impor contra a força do garoto, ok? Aqui ela começou com 10 km, ok? Aqui ela começou com 10 km por hora e quando chega aqui ela vai começar a diminuir, vai ser 5 km por hora, ok? Por quê, Brenda? Porque isso acontece por conta, galera, do atrito. O atrito vai dificultar a velocidade dessa caixa. Ele começou com 10, ele vai terminar com 5. Vocês entenderam o que eu queria trazer para vocês? Eu agradeço muito a participação de todos vocês e até a próxima parte. Hoje eu vou falar sobre a segunda lei de Newton, que também pode ser conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. E essa lei afirma que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela aceleração. De acordo com essa lei, a aceleração obtida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante aplicada sobre esse corpo. E também é inversamente proporcional à massa desse corpo. Agora eu vou falar sobre o conceito de força. O conceito de força resultante tem grande importância para a gente poder compreender a segunda lei de Newton. E ele diz respeito à soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o mesmo corpo. E aí, para fazer essa soma vetorial, a gente vai precisar levar em conta tanto o módulo quanto a direção e o sentido das forças. E aí, com isso, a gente precisa entender que, assim, forças paralelas, elas vão se somar. As forças opostas, elas vão subtrair. E as forças perpendiculares vão também somar, assim como as forças paralelas. Segundo isso, o Teorema de Pitágoras. Essa aqui é a fórmula da segunda lei de Newton. E ela é relativamente simples, essa fórmula aqui. E ela indica que a força resultante é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. Esse FR aqui significa a força resultante, como a gente pode ver, e é calculado em newtons. O M, massa do corpo, calculado em quilogramas, e o A, que é a aceleração, é calculado em metros por segundo ao quadrado. Essa figura aqui, ela vai exemplificar pra gente essas situações em que, se você aplica a mesma força, você vai obter acelerações diferentes, por conta da diferença de massa entre os corpos. Já que esse carro aqui, ele tem uma massa diferente da massa desse, acho que é um caminhão, desse caminhão, que também tem uma massa diferente dessa carreta. Então, como o carro ele tem uma massa diferente, a mesma força que vai ser exercida nele, no caminhão e na carreta, vai gerar acelerações diferenciadas. Porque como a massa do carro ela é menor, a mesma força que vai ser aplicada nos outros veículos vai dar uma aceleração maior para esse carro por conta dessa massa dele ser menor. Já o caminhão, a mesma força aplicada que foi aplicada no carro, vai gerar uma aceleração menor.
por conta da massa dele ser maior do que a do carro. E, consequentemente, vai acontecer a mesma coisa com a carreta. Ela vai ter uma aceleração bem menor com a força igual aplicada nos outros dois veículos, porque ela é a que tem a maior massa dos três. Bom, continuando. Além dessa fórmula de cima que eu mostrei, a segunda lei de Newton também pode ser definida por outras equações. E originalmente foi escrita para ela em termos de uma grandeza física chamada quantidade de movimento ou momento linear. E com isso, a força resultante sobre um corpo seria igual à variação de sua quantidade de movimento durante um determinado intervalo de tempo. A fórmula seria essa daqui, onde o ΔQ, que é esse daqui, significaria a variação de quantidade de movimento. E o ΔT seria a variação de tempo. Aí a gente também vai ter outra forma alternativa para definir a segunda lei de Newton. E com essa outra forma, a força resultante sobre o corpo também vai ser definida com base no impulso aplicado no corpo. E o impulso, ele é uma grandeza física vetorial. Assim como essa daqui, que é a variação de quantidade de movimento. A fórmula que a gente vai usar se chama Teorema do Impulso. E ele afirma que é igual à aplicação de uma força resultante durante um intervalo de tempo e produz uma variação na quantidade de movimento de um corpo ou sistema de corpos, que seria essa daqui. Para explicar de uma forma mais clara o que eu quis dizer nos vídeos anteriores, é que, assim, vamos imaginar você empurrando um carrinho de compra, e ele tá vazio. Agora sim, você coloca coisas, comidas nesse carrinho e ele acaba ficando cheio. E se você aplicar a mesma força que você tinha aplicado nele enquanto ele estava vazio, ele não vai ter o mesmo movimento, porque com o carrinho cheio, a inércia dele, ou seja, a massa dele vai ser maior. E por isso, então, vai ser necessário que você aplique uma força maior para você obter a mesma aceleração que ele tinha quando ele estava vazio. Bom, agora vamos aqui resolver essas duas questões que eu trouxe para vocês. Bom, vamos ler, né? Uma motocicleta de 500 quilos encontra-se em repouso e passa a acelerar a uma taxa constante de 0,2 metros por segundo ao quadrado, durante um intervalo de tempo de 5 segundos. Determine a intensidade da força exercida sobre essa motocicleta. A única coisa que a gente vai precisar fazer nessa questão vai ser levar em conta a massa e a aceleração do corpo. Ou seja, a gente vai fazer o cálculo assim, com aquela fórmula simples da segunda lei de Newton que eu ensinei para vocês. A gente vai pegar e substituir os valores de 500 quilos no lugar do M, que seria a massa, e o 0,2 metros por segundo ao quadrado a gente vai substituir na aceleração. Porque vocês lembram que eu expliquei para vocês que a massa de um corpo vai ser calculada em quilos e a aceleração vai ser em metros por segundo ao quadrado? Então, por isso que a gente vai colocar esses dois valores no lugar dessas letrinhas aqui. Então, você fazendo a multiplicação desses dois valores, você vai conseguir encontrar o resultado de 100 newtons. Por que 100 newtons? Porque, como eu expliquei para vocês, a força resultante vai ser calculada em newtons. Então, toda vez que vocês forem tentar encontrar a força resultante em uma questão, a resposta vai ser calculada em newtons. Bom, agora vamos para a segunda questão aqui. Uma força de 200 newtons, no caso, é aplicada a um corpo durante um intervalo de tempo de 2 segundos. O impulso exercido sobre esse corpo durante esse intervalo de tempo é igual a... Bom, para esse a gente vai precisar aplicar a fórmula do impulso que eu ensinei para vocês, que é essa daqui. No caso, a fórmula do impulso vai ser a força resultante
e o ΔT, que é a variação de tempo. Como a variação de tempo é calculada em segundos e a força resultante é em F, o número, a letra da força resultante é o F, a gente só vai substituir aqui nessa questão, o 200 newtons, que seria o valor da força resultante, para o intervalo de tempo, que vai ser 2 segundos. A gente vai colocar, então, a substituição e vai multiplicar o 200 com o 2. Aqui faltou uma vírgulazinha aqui, mas... Então, multiplicando o 200 com o 2, vamos ter os 400 newtons por segundo. A gente vai colocar newtons por segundo justamente porque a gente está calculando a multiplicação do intervalo de tempo junto com a força resultante. Bom dia, gente! Hoje eu vou explicar sobre a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. O que essa lei falava, o que Newton falava sobre ela? Ela consistia em: se um corpo A exercerá uma força no corpo B, então B exercerá uma força em A, de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. O que quer dizer essa lei exatamente? Vamos aqui, eu vou explicar isso aqui através de um exemplo. Vamos supor aqui um bonequinho, uma pessoa normal, não sei desenhar, então não liguem. E aqui a gente está na parede. Nós vamos ter o típico exemplo do bonequinho empurrando a parede. O que vai acontecer nele aqui? O bonequinho ele vai estar aplicando uma força sobre a parede ao empurrar a parede, ao bater na parede. Vocês concordam comigo? Só que a parede, de acordo com essa lei de Newton, ela também vai estar aplicando uma força sobre o bonequinho. Tanto é que quando batemos na parede com muita força, nós nos machucamos a mão, porque é a força que a parede nos aplica. Então, o que ele quer falar de mesma intensidade? A mesma força que eu vou aplicar sobre a parede ela vai aplicar sobre mim. A mesma coisa, então você é a mesma intensidade. O que eu quero falar colocando em mesma direção e sentidos opostos? Primeiro, nós precisamos revisar algo, que direção e sentido são coisas totalmente diferentes na física. A direção ela quer dizer quando é a direção horizontal, vertical. Já o sentido ele vai dizer quando é esquerda ou direita. Então, nesse caso, nós temos a mesma direção porque ambos estão na vertical e vai ser sentidos opostos por quê? Enquanto eu vou estar colocando uma força da esquerda para a direita, desse jeito, a parede ela vai estar exercendo uma força da direita para a esquerda, desse modo. Então, a gente percebe que eles vão ter os sentidos opostos aqui. Então, como eu vou identificar os chamados par, ação e reação numa questão? Tudo vai ser através... Primeiro, eles precisam estar de corpos diferentes. Nós precisamos ter um corpo A e um corpo B para ter ação e reação, para isso acontecer. Nós precisamos ter mesma força, mesma intensidade que vão aplicar um, vai aplicar no outro. Nós precisamos também ter a mesma direção, como eu falei, se estiver aplicando horizontalmente, ambos vão estar na horizontal. Vertical, ambos vão estar na vertical. Sentidos opostos, um aplica para frente, outro aplica para trás, um aplica para baixo, o outro vai aplicar para cima, então sentidos sempre opostos. Essas forças elas vão acontecer sempre simultaneamente. O que eu quero falar com simultaneamente? Sempre elas vão estar ocorrendo no mesmo tempo. Então, que a gente coloca mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Se eu bater na parede agora, eu vou sentir minha mão doer. Então, no mesmo tempo, não vai demorar alguns minutos, algumas horas. Eu vou sentir no mesmo tempo. Então, elas vão sempre estar acontecendo ali simultaneamente. Outra observação sobre essa lei é que os seus corpos, eles nunca se anulam. Então, a gente pega aqui e fala que o corpo A, eles vão anular a reação. Se anulam. Isso está errado. Isso está totalmente errado. Porque se os corpos, eles se anulassem, não existe nenhum tipo de movimento no mundo. E é através desses movimentos, é através da ação e reação que nós temos movimentos do mundo.
Vou dar agora um exemplo bem típico, que é de uma pessoa andando. Ao andar, o pé ele vai aplicar uma força para baixo. Ele vai estar aplicando uma força aqui para baixo. Enquanto o chão ele vai estar aplicando uma força para cima, ele vai estar jogando o corpo para cima. É assim que nós conseguimos andar. Então, se nós não tivéssemos ação e reação, nós não conseguiríamos fazer isso. Outra observação, em que dizem que a lei de Newton ela não se aplica, mas eu vou mostrar para vocês que ela se aplica sim. É quando nós temos, por exemplo, um carro e uma bicicleta. Quando eles se chocam, vocês concordam que o estrago maior vai para a bicicleta. Por que isso ocorre? A força do carro é maior que a força da bicicleta? Não, eles vão ter a mesma intensidade de força, a mesma força. Só que acontece, a bicicleta ela tem uma massa menor. Então, consequentemente, ela vai sofrer mais. Isso também é uma das leis de Newton, só que essa eu vou deixar para outra aula. Outra coisa que nós tivemos é sobre a força-peso. O peso, nós vamos ter imagem também, que é muito normal diante desses assuntos, que é sobre a força normal e a força-peso. O que acontece aqui? A força-peso, ela vai empurrar o objeto para baixo e a força normal empurrá-lo para cima. E elas vão ser iguais. Força-peso a força normal vai ser igual à força-peso, então elas vão ter um equilíbrio. Agora, para enfatizarmos mais sobre isso, então, gente, essa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não vou ficar... Uma das questões aqui, para enfatizar um pouco mais, vamos fazer essa questão. Essa questão, ela aborda muito sobre essa terceira lei de Newton, por isso que hoje vamos resolvê-la. Porque, de acordo com a terceira lei de Newton, não será possível utilizar uma aeronave dotada de hélice no espaço. Primeiramente, eu vou pedir para a gente ver aqui e visualizar uma aeronave. Nós podemos ver que essa é a hélice. E nós podemos saber que a aeronave ela só tem um impulso, ela só consegue voar por conta dessas hélices. Por que isso acontece? Porque é através da hélice que nós vamos ter o impulso do vento. O vento ele vai impulsionar, o ar é empurrado pelas hélices e por consequência disso, a aeronave ela vai ser empurrada pela frente. Então, a hélice ela vai empurrar o ar para trás e pela reação do ar, a aeronave ela vai ser empurrada pela frente. Agora vamos ver aqui a alternativa correta dessa questão. Só poderia ser a letra C, porque ela aborda exatamente isso que eu acabei de explicar. Ela fala que no espaço não existe ar para ser empurrado pela hélice. Logo, a aeronave não pode ser impulsionada para a frente. Pela terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é empurrada para a frente. Só tinha como essa ser a alternativa verdadeira. Isso aqui já está errado, porque a lei de Newton se aplica em todas. Por conta da gravidade zero do espaço, isso não é verdade. No espaço somente é válida a lei da inércia, isso também está errado. E no espaço somente é válida a segunda lei de Newton, ela também está errada. Só poderia ser realmente a letra C, como eu expliquei aleatoriamente.